Olá, hoje gravamos um Vitalidade especial direto aqui da Associação dos Familiares e Amigos do DAO 21, a FAD 21. Nosso bate-papo será com a assistente social e diretora Débora Malman Schuller e com a presidente da entidade, psicóloga Rochelle Tomás. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho multiprofissional que a FAD desenvolve há 24 anos aqui em Novo Hamburgo, no atendimento e suporte às pessoas com síndrome de Down. Tudo bom? Prazer estar aqui conhecendo hoje pessoalmente a FAD 21 e todo o trabalho que vocês desenvolvem. A instituição, né, está de aniversário, vai fazer 24 anos, então, que vocês prestam todo esse suporte às pessoas com síndrome de Down aqui em Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Vitalidade, hoje direto aqui, então, da sede da entidade. Tudo bem, eu fico muito feliz, né, com a presença de vocês aqui. A gente agradece justamente para poder divulgar esse espaço, né, para as pessoas, para as famílias que não conhecem, né, conhecer um pouco mais o trabalho da nossa associação, como que a gente funciona e nos ter como referência, né, para procurar um auxílio, né, quando se sentirem necessários, né. Nós vivemos agora no mês de março diversas campanhas, né, como Março Lilás, Março Azul Marinho de Prevenção aos Cânceres e também o Março Azul e Amarelo, que é de conscientização à síndrome de Down. Quais as principais conquistas, então, que as pessoas com síndrome de Down já tiveram no decorrer do tempo e quais ainda são desafios pelos quais as famílias, os amigos e vocês como entidade lutam? Sim, né, a gente sempre busca conquistas novas e a maior delas ainda é a inclusão, né? A gente já tem um processo de inclusão nas escolas, né, em alguns ambientes de trabalho, né? Se a gente for fazer um comparativo com muitos anos atrás, as crianças não frequentavam a escola regular, né? Hoje em dia, elas já frequentam, mas ainda há uma batalha muito grande por essa questão da inclusão, por um suporte, né, nas escolas para as pessoas com síndrome de Down. E também a questão do mercado de trabalho, né? Tem muitas empresas que já estão abrindo portas, né, para até associados nossos que já trabalham, né? A gente tem alguns que trabalham em algumas empresas, mas a gente continua também batalhando por essa questão de mercado de trabalho, né? Porque eles têm condições de trabalhar, eles, né, são capazes e das pessoas darem essa oportunidade para eles também. E o que seria importante ressaltar, então, sobre a síndrome de Down? Não é uma doença, como a gente vê quando entra aqui, né? Tem uma mensagem bem bonita falando sobre inclusão e falando o que é a síndrome de Down. Então, para esclarecer a quem está nos assistindo pela TV Câmara, gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, sobre essa síndrome. A maioria das pessoas acham que a síndrome de Down é uma doença e que em algum momento ela vai ser curada, né? Então, como a gente frisa nessa mensagem, em camisetas, em panfletos, né, para as pessoas terem essa compreensão, né, por falta de conhecimento, enfim, da síndrome, ela não é uma doença, ela é uma condição genética, né, que acontece lá no momento da formação desse bebê, né? Então, essa condição genética, ele vai ter para a vida toda, né? Só que isso não impede que ele tenha um desenvolvimento como as outras pessoas, né? Que ele aprenda como as outras pessoas, né? Enfim, às vezes eles têm um processo um pouco mais lento, mas eles conseguem e são capazes. A síndrome de Down, às vezes, tem algumas particularidades, né? Algumas questões cardíacas, né? Ou até de intestino, de estômago, enfim, assim, mas que são porcentagens baixas, né? Frente a outros desafios. A saúde, ela é mais frágil e exige um cuidado e uma estimulação maior? Sim, a questão da estimulação é bem importante, né? Porque eles têm uma hipotonia, né? Eles são um pouco mais molinhos, né? Se a gente for falar numa linguagem mais simples, né? Então, eles precisam de um estímulo um pouco maior, né? Às vezes com físio, com fono, a questão da fala, às vezes pode ser um pouco atrasada. Eu digo às vezes porque a gente não pode taxar como isso sendo uma condição para eles, né? A gente tem crianças com síndrome de Down que começam a caminhar, que começam a falar no mesmo tempo que as outras crianças, né? Mas isso pode sim ser um desafio para eles, né? Então eles precisam um pouco mais de estimulação precoce na questão de fisioterapia, né? Cuidados de saúde, como todos, né? A questão que às vezes deixa eles um pouco mais frágeis é o bebê que tem uma cardiopatia ou que tem alguma complicação. Esse às vezes pode ter uma saúde um pouco mais fragilizada. No dia 21 de março, celebramos o Dia Mundial e Dia Nacional da Síndrome de Down. Esse dia é alusivo porque a síndrome de Down também é conhecida como uma alteração no cromossomo 21, isso? Isso mesmo. Também o nome da FAD 21. Exatamente, né? Então, esse dia 21, né?
ele é alusivo, né, à questão da alteração do cromossomo 21, né? Então, no mês de março, né, a maioria das entidades, assim como a FAD, né, então a gente acaba destinando o mês de março todo alusivo, né, como tu comentou lá no início, né, e a gente faz muitas programações justamente para chamar a atenção das pessoas, né, de que não é nada, a gente diz o diferente, não existe a diferença, né, que as pessoas têm muito, eles são diferentes, eles são assim, eles têm características diferentes, como eu tenho características diferentes da tua, eu não sou igual a, né, nós não somos iguais. Então, assim, esse mês de março, ele serve para conscientizar, né, para mostrar a associação também, né, para que mais pessoas tenham acesso. Então, assim, quanto antes as pessoas têm acesso à associação, antes eles têm acesso à informação. E quanto mais informação essas famílias têm, melhor vai ser esse processo para eles, né, dessa estimulação desses bebês, enfim, de tudo. Então, a gente já gostaria de começar a receber as gestantes na associação, né? A gente sabe que a maioria das mães que frequentam aqui tiveram um diagnóstico no parto, mesmo fazendo pré-natal, mesmo existindo exames que possam diagnosticar a síndrome de Down, muitas delas só tiveram diagnóstico no parto. Mas algumas delas têm na gestação, então seria muito bom já ter esse conhecimento, assim, desde a gestação, de poder conhecer a associação, da gente já poder passar a tirar essas dúvidas, né? Porque elas, como é uma coisa desconhecida, né? Porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? E esse desconhecido causa medo, causa muito desconforto, e quando elas começam a ter informação, elas veem que não é aquilo tudo que elas imaginavam, né? E que a vida segue normal para eles, como de qualquer um outro bebê que chega numa família. Outra informação importante que tem na entrada aqui da instituição é que não existe grau para síndrome de Down, né? É diferente do autismo, assim. Isso, as pessoas têm aquele hábito de dizer, mas a síndrome de Down dele é mais leve, sim, a dele é mais acentuada. Não, a síndrome de Down, ela não existe, de Down não existe grau, né? O que acontece é que alguns têm mais características que os outros, ou alguns vão ter algumas complicações que outros não têm, como a condição cardíaca, né? Mas ela não existe grau. Tem lei já que garante, né, o acesso, então, das pessoas com síndrome de Down, com cotas, né, no serviço público e dentro das empresas. O que mais falta, assim, do poder público para incentivar essa inclusão que vocês tanto lutam, né? Eu acho que falta, assim, de repente, eu não diria fiscalização, né, porque não é o caso, né, mas, de repente, mais incentivo para essas empresas, né, até... a gente sabe que tem a lei da cota, como tu disse, né, que abrange qualquer tipo de questão, enfim, mas eu acho que falta também eles fornecerem informação para as empresas, porque ainda tem o preconceito de que a pessoa com síndrome de Down, ela não é capaz, ela tem um desenvolvimento, a questão intelectual dela é mais comprometida, né, e às vezes as empresas ficam com essa visão, né, sem ter conhecimento, e as empresas acabam não querendo contratar, né? Então, de repente, até da parte de governo, fornecer mais informação sobre a síndrome de Down, assim como as entidades fazem. Tanto é que as entidades lutam por leis, lutam por direitos, para que cada vez as pessoas tenham mais informação, né, sobre a síndrome de Down. Se pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo aqui pelo canal 16 da Claro, né? Não só para março, né, que a gente trabalha e discute bastante sobre esse assunto, né, mas para a vida das pessoas. Não, que as pessoas olhem eles não pelo diagnóstico, né? Porque a síndrome de Down, ela só diz a condição da pessoa, mas ela não diz quem ela é, né? E as pessoas se apegam muito no diagnóstico, né? Então, olhem ele como um sujeito, como uma pessoa, como qualquer um de nós, porque eles são pessoas e sujeitos como qualquer um de nós. Então, não se apeguem ao diagnóstico, se apeguem à pessoa, né? E valorizem e deem oportunidades para elas, porque elas são muito capazes e elas têm esse direito. Eu descobri que o Vitor tinha síndrome de Down na hora do nascimento. Fiz todo o pré-natal, que é o que todo mundo pergunta, né? Fiz todo o pré-natal, fiz todas as ecografias. E na hora que ele nasceu no Hospital Conceição, lá em Porto Alegre. Foi um parto natural e tal, tudo muito lindo. E quando ele nasceu, eu bati o meu olho no olho dele, eu sempre conto essa história. Eu bati meu olho no olho dele e esse olhinho tá diferente. Mas eu pensei, talvez porque isso é parto natural, enfim, a minha outra menina foi de cesariana. E
peguei ele, logo coloquei no peito, ele comecei a amamentar, enfim, nós ficamos ali nos namorando, eu cuidando do olhinho dele, enfim. Mas daí foi na hora do parto, então, que eu descobri. E ninguém me falou na hora, assim, né, nem as técnicas de enfermagem, nem a médica, ninguém falou na hora que ele poderia ter síndrome de Down. A pediatra, que chegou depois de um tempo, né, depois que tu fica ali amamentando, que sai a placenta e tudo mais, daí ela veio e ela me perguntou, né, ela fez umas perguntas para mim, antes eu já estava só esperando, né. Daí ela me perguntou, assim, o que eu achava que meu filho tinha. Ela disse assim, eu já vi que tu tem uma percepção melhor, enfim, o que tu acha que teu filho tem? Daí eu disse, doutora, eu acho que ele tem síndrome de Down. E daí ela disse, bom, eu também acho, mas a gente só vai ter certeza depois do exame genético, né. E as dificuldades iniciais e como você chegou, então, até aqui a FAD 21? No início é tudo muito novo, né? Eu sempre digo, até eu ter um filho com síndrome de Down, parece que eu não via ninguém com síndrome de Down, mas sim, eu tinha um paciente com síndrome de Down que eu já acompanho ele há 15 anos, o Alex, mas fora isso, eu não tinha nenhum contato assim, de amigas, parecia que era só eu no mundo que tinha um filho com síndrome de Down. Então ali começa todo um trabalho, toda uma investigação, né, para ver se tem algum problema cardíaco, para ver se tem algum outro problema, enfim. E como eu cheguei na FAD através de uma fisioterapeuta que era do grupo, a Milena, que ela é esposa de um amigo meu. E quando eu cheguei para mostrar o meu filho para ela, ela olhou assim, pegou ele no colo. Não, tu vai levar ele lá para a FAD, mas eu nunca tinha escutado falar da FAD. Assim como tem muitas pessoas ainda que não conhecem a FAD, né? E esse é um trabalho que a gente cada vez quer desenvolver mais, que é mostrar a FAD para todo mundo, e que aqui a gente consegue acolher as mães, principalmente, né, as famílias, para essa surpresa, né, que é receber um filho com síndrome de Down. Mas assim, faz 1 ano e meio que eu frequento a FAD, 1 ano e meio que eu conheci a FAD, e de lá para cá eu aprendi muita coisa, teve muita troca, entre as mães, muita trocas com os profissionais, tanto que agora, a partir desse ano, que eu sou a vice-presidente, já desde o finalzinho do ano passado, eu já faço trabalho voluntário como nutricionista aqui, que é uma questão bem importante para eles também. Como mãe, o que você gostaria que a sociedade se conscientizasse, já que a gente está em pleno março azul e amarelo, né, que é de, então, conscientização à síndrome de Down? Então, uma palavra que eu gosto de usar muito, que é o naturalizar, que é o que todo mundo quer, que seja uma coisa natural, que eles estejam entre a gente, que seja natural ver uma pessoa com síndrome de Down em todos os lugares. Então, essa palavra que eu uso muito e que eu penso muito desde que o Vitor nasceu, é naturalizar. Agora, esse ano ele faz 4 anos, até então eu nunca passei por nenhum preconceito, nenhum constrangimento, mas eu sei que acontece, eu sei que tem muito caminho ainda pela frente. Mas, assim, o que eu gostaria de pedir para a sociedade é naturalizar a síndrome de Down, naturalizar a convivência deles junto conosco. Eu entrei na fase 3 meses de pequena. E hoje, quantos anos tu tem? Tenho 18 anos. O que tu mais gosta de participar aqui dos encontros com o pessoal? Eu gosto muito de desenhar aqui na fase, também brincadeira. Aqui também na grama. Fico muito feliz que eu estou aqui e é muito bom ter amigos. Eu gosto de fazer mesmo brincar com os amigos. Tu estuda, Fer? Não, eu já estudei e agora não estudo mais. Agora já me formei, não tenho mais estudo. E qual o teu próximo desafio? O que tu tá lutando agora para conseguir? É um emprego. Eu gosto de modelo. E tu já tirou muitas fotos? Já, com a minha tia Paola, que também ela trabalha sobre moda também, tem meu primo. E como é que foi quando tu tava estudando? Conta pra nós um pouco como é que era pra te aprender, se tu tinha bastante amigo, em qual colégio tu estudava. Eu tive bastante amigos, eu estudava muito, né, matemática, e várias coisas. Então aqui da FAD, tu continua desde os 3 meses até agora com 18? Todo esse tempo aqui?
Deve ter muitos amigos. Sim, tem muitos amigos, sim. Tem a professora, o nome dela é Natália Madison. A gente faz atividades muito divertidas na sala. Uhum. E tu gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui na TV? Sim. Eu quero falar que está me assistindo na TV é minha Dida Paola Rodrigues e meu primo, que é o Dudu Rodrigues. Vocês são muito legais. Obrigada. E para o pessoal aqui da FAD, quer deixar algum recado? Sim, para a Débora também, para a Rochelle, para a Natália, para todo mundo, assim. Obrigada por tudo, pessoal. Amo vocês. Beijo. Para entender melhor como é o funcionamento da FAD 21 aqui em Novo Hamburgo, agora a gente bate papo então com a diretora Débora Malman Schuller, a Débora que já conversou conosco, mas de forma virtual na época da pandemia, né? Eu no estúdio, você em casa, agora estamos tendo essa oportunidade de conversar pessoalmente. Então, qual é o trabalho que a FAD ela desenvolve há tanto tempo, vai fazer 24 anos, né? Se é só aqui em Novo Hamburgo ou também abrange a região. E que tipo de suporte vocês oferecem, então, tanto às pessoas que têm síndrome de Down quanto às suas famílias? Então, a FAD, ela vai fazer 24 anos esse ano, né? Mas, assim, de história, a gente tem muitos mais anos, né? As famílias acabaram se reunindo, nasceu seu filho com síndrome de Down, acabaram se reunindo, então, para trocar informações, para se fortalecer, porque há 30 anos atrás não se tinha todas essas possibilidades que existe hoje, né? Então, só depois de 24 anos que acabou formalizando e formando a associação. A associação, ela surgiu mesmo como um movimento social, tá? Em busca mesmo de políticas públicas para a pessoa com deficiência, para abrir as portas, né, do povo aí para o povo poder frequentar tanto a comunidade, como também ser inserido nas escolas, ter a sua vaga garantida no mercado de trabalho também. O que aconteceu é que as políticas públicas foram evoluindo, né, a gente conseguiu abrir muitos espaços, só que nem as famílias estavam preparadas, nem as pessoas com síndrome de Down estavam preparadas e muito menos a comunidade estava preparada para receber, né? Então foi onde que começou a surgir os projetos dentro da associação. A gente iniciou com uma psicóloga, uma físio e uma fono, que a psicóloga é então para dar todo esse suporte emocional, tanto para os jovens como para as famílias também, a físio, que era para estar estimulando essas crianças em algumas questões motoras que ainda estava tinha alguma dificuldade, né, para ser desenvolvido, e a fono na questão da comunicação. E a FAD, ela sempre foi um braço, né, um suporte para a família, principalmente. Então, a gente atende tanto as pessoas com síndrome de Down, como as famílias também. E na associação, a gente atende desde a gestante, né, que tem o diagnóstico, a probabilidade, então, de nascer com síndrome de Down, até adultos. Hoje, nosso adulto maior tem 47 anos. E é através de projetos de convivência e fortalecimento de vínculo que a gente acaba estimulando tanto esses jovens como as famílias também. E além da FAD, a gente gosta de fazer muito parcerias também com locais, né, espaços fora da associação, né, porque a nossa bandeira, nosso viés é a inclusão. Então, a gente entende que os nossos jovens, eles precisam estar inseridos também na comunidade. Então, o nosso propósito aqui na associação é fazer parceria com outros espaços, né, eu vou dar 2 exemplos que a gente já fez. A gente fez parceria com uma academia, onde eles iam fazer aula de academia lá no espaço da academia. E agora a gente tem um projeto muito bacana, que é um projeto de dança, que é com a Life Company, que é onde eles vão fazer aula de dança, não é aqui dentro da associação, eles fazem aula de dança lá na escola de dança, para eles poderem vivenciar, né, e ter essa experiência mesmo da inclusão. Nós estamos na campanha, né, Março Azul, Março Amarelo, de conscientização à síndrome de Down, né? Você falou, a FAD, 24 anos já de atuação, quantas lutas travadas e também conquistas, né, que devem ter tido nesse tempo todo. O que ainda falta, então, para a conscientização da sociedade como um todo em relação a esse assunto? Eu acho que falta informação, eu acho que a gente precisa divulgar mais. A gente pode perguntar para a comunidade de Novo Hamburgo, quem conhece a FAD?
Muitos não conhecem a FAD. Mas se tem um vizinho, se tem um parente, um amigo que tem síndrome de Down, é capaz de conhecer a associação. Mas eu acho que a gente precisa divulgar mais a associação para difundir e divulgar mais sobre a síndrome de Down. Acho que a comunidade carece de informação. O preconceito, a discriminação, às vezes ainda acontece por falta dessas informações. Eu acho que o principal objetivo da associação, enquanto a comunidade, é poder levar mais informação sobre a síndrome de Down, desmistificar muitas questões, muitas dúvidas que a gente tem ainda sobre a síndrome de Down. E um dos principais objetivos, a FAD tem muitos objetivos, mas eu vou dizer, mas um dos principais objetivos também é a saída de campo. É a gente levar essa população tá frequentando o shopping, o cinema, a gente já marcou para fazer a visita nos bombeiros, a gente quer que eles vivenciem também, tenham essa experiência e que a comunidade possa enxergar eles, né? Porque antigamente, a gente não fala muito antigamente, isso é recente ainda, é muito tempo eles ficavam trancados dentro de casa, né? Hoje em dia que a gente vê muito mais aí na rua, indo no mercado, fazendo uma compra, até trabalhando, né? Mas a gente ainda tem uma população muito grande para o número de pessoas que estão nos espaços. Então, a nossa função aqui é difundir isso, é que eles possam frequentar os espaços da comunidade e que isso não possa ser alguma coisa assim, nossa, olha ali, passou um menino com síndrome de Down. Que isso possa ser algo natural, né? Como qualquer outra pessoa, ele está ali ocupando o espaço dele também. Quantas pessoas atualmente são atendidas aqui pela FAD e como fazer para ter acesso a todos esses serviços, né, e acompanhamentos que vocês disponibilizam? Tem profissionais de várias áreas atuando aqui dentro, fisioterapeuta, como você falou, nutricionista, assistente social. Então, como a população que se vê, de repente, com um novo membro da família com síndrome de Down pode fazer para acessar esses serviços? É só entrar em contato com a gente através dos nossos meios de comunicação, telefone, rede social, a gente agenda um acolhimento, onde a gente tem todo um olhar especial para aquele familiar, onde é que a gente faz uma escuta sensível, a gente vê no que a FAD, dentro das condições e dentro do que ele procura, o que a FAD pode ajudar ele, e aí assim a gente pode estar divulgando, né, encaminhando para os projetos que a gente tem aqui na associação. Mas além disso, eu não tenho condições de trazer nos projetos. Legal também dizer que a FAD ela não é um contraturno, então a criança não vai ficar aqui ou a manhã toda ou a tarde toda. A gente trabalha com projetos pontuais. Cada dia da semana a gente atende um ciclo de vida, uma faixa etária. Segundas-feiras são os bebês, terça-feira são as crianças, quarta-feira são os adolescentes e quinta-feira são os adultos. A gente divide por faixa etárias, até porque a associação é pequena, né? Não é tão grande assim. Hoje nós contamos com mais de 120 associados. A gente não atende somente Novo Hamburgo, a gente atende todo o Vale dos Sinos. Então, vem gente de Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Gravataí, para vir participar dos projetos. E voltando à questão dos projetos, os projetos ocorrem com duração de 1h30 a 2 horas no máximo. Então, precisa ter esse olhar e esse investimento da família também. E a gente entende que nem toda família também tem condições, porque a maioria trabalha, né, tem a sua dinâmica familiar. Então, por isso que a gente faz esse acolhimento, essa escuta, entende a necessidade da família e explica também como é que funciona a associação para ver se vem de encontro à necessidade da família. Hoje, conhecendo melhor aqui as instalações, a gente pode perceber as fisioterapeutas trabalhando lá no pátio com os bebês. Vocês têm um brechó também? Conta para nós como é que faz para acessar. Então. E também tem a roda de conversa que está acontecendo na sala aqui do lado, né? Profissionais, então hoje a gente conta com fisioterapeutas, nós temos também estudantes e voluntárias, nós temos psicólogas, nós temos assistente social, temos educadores sociais também, na parte que é músico, né, que faz uma aula de música maravilhosa com as crianças. E, se eu não me engano, acho que são esses, mas a gente tem vários voluntários também que acabam agregando aí a equipe técnica. E, além disso, a gente conta também com parcerias fora, né? Nós temos uma mãe, que é a Michele, que é vice-presidente e nutricionista, então ela está atendendo aqui na associação também. E, assim, as portas estão sempre abertas para voluntários que queiram vir aqui prestar serviço, trabalhar, né? O projeto, o Brechó, é um projeto muito querido, que ele nasceu aqui na associação também. Naqueles momentos difíceis de pandemia, gente, o que vamos fazer agora para manter a associação?
vamos abrir um brechó, né? Onde as próprias famílias começaram a trazer né, as suas roupas e as próprias famílias começaram a comprar. Então, virou um comércio dentro da associação mesmo. Hoje, como a gente está nessa sede nova, que tem um pouco mais de visibilidade, o acesso é mais fácil também, a gente conseguiu abrir ele para a comunidade. E digo de passagem que o brechó, ele é o nosso projeto queridinho, assim, porque ele tem dado um retorno muito positivo para a associação, e com esse retorno a gente consegue arcar com as nossas despesas, que é pagar aluguel, luz, água, né, que é para manter a instituição. E essas rodas de conversa, no caso, hoje está acontecendo uma, né? É comum, assim, também oferecer esse tipo de serviço para os pais, no caso? A nossa proposta é que a gente possa sempre envolver as famílias. E o mais legal é que todas essas dinâmicas, roda de conversa, tudo que a gente traz para a associação é um retorno que as famílias nos trouxeram. No caso, hoje está acontecendo uma roda de conversa com uma fono, e foi a pedido das famílias. A gente gostaria muito de ter uma roda de conversa com uma fono. Então, a gente vai atrás da profissional, a gente conseguiu aí a parceria da Caroline, que veio aqui de forma gratuita, né, para ter esse bate-papo com as famílias. Então, a gente escuta muito as famílias, para também trazer propostas dentro da necessidade deles, né? Não vou te dizer que a gente vai ter uma roda de conversa toda semana, mas, se possível, todo mês a gente sempre traz uma temática diferente para a gente poder estar abordando. E também temática diferente para grupos diferentes, cidades diferentes também. E quem quiser ajudar a FAD, como pode fazer? Além de ser voluntário aqui, né? Trabalhar como voluntariado, com voluntariado. Então, a gente acabou falando do brechó, né? Pode doar, se tem roupas para doar, se tem alguma coisa também de bazar, que a gente vende aqui questões de bazar também, pode estar trazendo para nós, porque é super muito bem-vindo. Tem a questão do voluntariado, que a gente já falou também, tem as nossas ações que a gente faz rifa, a gente agora em junho vai ter a nossa feijoada também, ajudando, pode vir tanto ajudar no fazer, como também ajudar na venda de cartões, né? E a gente está sempre colocando nas nossas redes sociais também, quando a gente está precisando de alguma coisa. A gente é bem ativo e na forma até de prestar contas para a comunidade, né, dos serviços que a gente presta, que a gente executa aqui, e também pelo fato da gente ter convênio com o município de Novo Hamburgo, a gente presta contas do que realmente está sendo executado aqui na associação. Então, ali a gente sempre coloca quando a gente está precisando de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente retorne e ver o que a pessoa pode estar ajudando. Como eu pedi também para a presidente, gostaria que deixasse um recado, então, em relação a toda essa campanha de conscientização à síndrome de Down e ao trabalho que vocês desenvolvem aqui na FAD 21, para quem está nos assistindo em casa agora. Então, que a gente possa, né, falar um pouco mais sobre a síndrome de Down, não somente no mês de março. Claro que o mês de março é um mês muito especial, mas que assim que as pessoas venham, nos procurem, né, que deem espaço para essa população, que escutem também esses familiares, né, a necessidade que eles têm de trazer essas demandas, que a síndrome de Down nada mais é do que uma característica, né, que assim como a gente é gordo, magro, baixo, alto, a síndrome de Down tem uma característica também, que a gente não precisa rotular as pessoas por essas características em si, né, que a gente acostuma fazendo isso. A gente até tem uma campanha agora, que é Diga Não aos Rótulos, das associações de pessoas com síndrome de Down estão trabalhando, e que a gente possa dar mais oportunidade, né, para as nossas crianças e para os nossos jovens. E o nosso Vitalidade Direto aqui da FAD 21 chegou ao fim. Conhecemos melhor o trabalho desenvolvido pela entidade e conversamos sobre as lutas, conquistas e desafios das pessoas com síndrome de Down, em alusão à campanha Março Azul e Amarelo. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo YouTube desta emissora legislativa. Um abraço a todos e obrigada pela audiência.